Opa, tudo certo? O vídeo de hoje vai ser mais um daqueles em que eu pego algumas recomendações que vocês me deram de desenhos pra fazer aqui nos comentários, de séries, filmes, enfim. E eu faço aqui agora no meu estilo. Eu fiz um vídeo desse há um tempo atrás, e naquele vídeo eu peguei comentários de um vídeo específico. Dessa vez eu peguei comentários de diversos vídeos diferentes, só pra fazer aqui. E por que eu tô fazendo isso? Porque diferente dos vídeos onde eu faço um vídeo inteiro desenhando só uma certa série, como por exemplo da Turma da Mônica, esses daqui geralmente são de coisas que eu não assisto ou que eu não tenho muito conhecimento, então não daria pra eu fazer um vídeo inteiro de 10 minutos falando sobre eles, sobre cada um deles. Então, pra não deixar sem fazer essas recomendações que eu acho muito legal, muito divertida, eu resolvi colocar todos eles aqui no mesmo vídeo, né? Não todos eles, no caso 2 em cada vídeo, e daí eu posso passar 5 minutos falando sobre o desenho, sobre a série, enfim. E daí eu posso abranger também mais sugestões. Então, se vocês tiverem alguma sugestão para um futuro vídeo, podem comentar aí embaixo. Muito obrigada pelo apoio e bora lá! O primeiro desenho, então, né, que eu vou fazer aqui foi uma recomendação, que é essa que tá aparecendo aí na tela, do desenho, né, da animação Miraculous. Assim, essa eu não vou dizer que eu não sei nada sobre ou que eu nunca vi, ok? Eu gostava muito de Miraculous alguns aninhos atrás, quando tinha saído acho que só a primeira temporada, enfim. E eu lembro que eu assisti um monte, que eu assistia, reassistia, enfim. Só que meio que agora saiu, e eu lembro de gostar muito de ver teorias, enfim, só que agora já saíram muitos outros episódios, com muitos personagens diferentes, novos Miraculous, e então eu não sei muito bem, eu não sei como é que tá hoje em dia, por isso que também não daria, né, pra fazer um vídeo inteiro só falando sobre Miraculous, porque hoje em dia eu imagino que seja bem diferente do que eu lembrava. Pra mim, a única coisa que aparece de vez em quando sobre Miraculous é pessoal falando sobre a animação, que ou tá muito pior ou tá muito melhor, não sei, enfim. Então, pra quem não conhece, Miraculous, ele é um desenho francês, né, uma animação francesa, que se passa na França, por isso que eu presumi que era francês, mas é francês mesmo. E ele acompanha a história da Marinette, que é uma menina comum, né, de descendência asiática. E ela... Desculpa, gente, tô meio né, com a voz meio gripadinha, mas é só isso mesmo. Enfim, que ela acaba entrando em contato com esses amuletos, os Miraculous, que fazem com que ela possa ter algumas habilidades especiais, né? E daí cada Miraculous geralmente é ligado a um animal, enfim, a um inseto. E ela tem o da Joaninha, né? Do Ladybug. E daí também tem o Adrian, que é o garoto que a Marinette gosta, que daí vira o Cat Noir, né? Que é o Miraculous do gato. E eles têm uns poderzinhos, uns poder muito legal, desculpa, não vou falar poderzinho, né? Não vou desrespeitar também. Enfim, pra esse desenho, eu comecei a fazer a pose no papel mesmo. Por quê? Porque eu tava com preguiça de pegar a mesa digitalizadora. Pra ser bem sincero, olha, eu vou ser muito honesto aqui. É que eu só simplesmente fiquei com preguiça porque tava de noite quando eu comecei a fazer esse desenho. Eu fiquei com preguiça de ir lá, pegar a mesa digitalizadora, colocar todos os fios. Então eu resolvi fazer essa primeira parte do rascunho no papel mesmo, pra já acelerar e daí só passar o contorno e a pintura daí no digital. Mas eu vou parar, tá? Vou parar de ser preguiçoso. Da próxima vez vai ter rascunho no digital. A menos que eu esteja sem habilidade pra desenhar rascunho no digital. Porque às vezes acontece. Às vezes eu acordo sem nem saber como é que o digital funciona, né? Como é que a mesa digitalizadora funciona. Mas vai de dia pra dia. Às vezes eu só consigo desenhar no digital, às vezes só no papel. Enfim. E pra esse desenho eu tentei, né, mudar bem, tipo assim, eu mudei assim, só um pouquinho o estilo da roupa deles, né, tipo, eu coloquei uns detalhezinhos no ombro da Marinette, enfim, praticamente nada, né, porque, assim, meio que eu tô só redesenhando no meu estilo, eu não tô, tipo, fazendo todo um redesign do personagem, de nada. E de essencial também eu acabei tentando puxar um pouco mais da aparência mais asiática que a Marinette deveria ter, né? Assim, óbvio que o estilo de animação é diferente, mas enfim, eu tentei trazer um pouco disso.
E eu acho que foi mais isso. Eu tentei fazer uma pose bem mais dinâmica, né? Pra quem não conhece, no caso, né? Eles têm esses objetos que são importantes pra eles, né? Os objetos, no caso, é o bastão ali do Cat Noir e o ioiô da Ladybug, né? Que dá certo poder pra eles. O bastão, eu acho que ele cresce bastante, né? Tipo, ele cresce... Faz muito tempo que eu vi, perdão se estiver falando alguma coisa errada. E o da Marinette, ele é utilizado para destruir os inimigos dela. Enfim, eu espero mesmo que vocês tenham gostado. Eu achei muito interessante a composição, assim, do desenho. Eu gostei do jeito que ficou, apesar de, geralmente, né, eu estava desenhando ele com aquela mente de tipo, nossa, tá horrível. No final eu gostei bastante do desenho, não achei que ficou ruim, assim. O segundo agora é algo que eu posso dizer com certeza que, apesar de conhecer, obviamente, né, por nome e por aparência, eu não sei nada sobre o que o desenho se trata. Eu não sei nem se é um desenho, eu imagino que seja, mas eu não sei o que acontece, que é os ursinhos carinhosos. E aqui eu já vou fazer um disclaimer que, né, se você acompanha meu canal, você sabe que eu geralmente desenho pessoas. E até quando, de vez em quando, aparece em algum desafio desenhar um animal, eu geralmente desenho ele o mais humanizado possível. E aqui, né, eu tive que aceitar, né, e simplesmente ir pra desenhar ursos, né? Eu peguei esse desafio, bati no peito, falei, vamos lá. Não sei se ficou perfeito, ok? Eu, obviamente, tenho, como, né, eu desenho tantos personagens humanos, eu tenho uma certa facilidade maior para desenhar personagens humanos, mas eu achei que seria, né, injusto simplesmente ignorar uma sugestão só porque tinha algo que saía muito da minha zona de conforto, né? A ideia é sair da zona de conforto. E no final eu não achei que ficou tão ruim, tá? Esse ursinho do meio, esse rosa, ele estava me dando muita raiva. Eu vou dizer que simplesmente eu não conseguia acertar. Tipo, os outros 3 de trás ali, eu estava simplesmente tranquilo, fazendo eles assim, tava dando certo na minha cabeça. Não tava ficando muito esquisito o olho, nem as expressões, nem o corpinho. Mas esse rosa da frente eu não sei porquê, eu não sei. Eu olhava pra ele e eu não gostava do que eu via. Não sei se agora está 100%. No final, o resultado ficou melhor do que, né, as primeiras versões na minha cabeça. Me digam aí o que vocês acharam. O ursinho de trás, eu talvez tenha feito ele um pouco marrom demais. Porque eu vi algumas imagens em que ele era laranja, em algumas imagens ele era marronzinho. Não sei qual que é a cor dele. Com essa cor eu achei que ficou muito Five Nights at Freddy's, os 3 de trás, o Bonnie, a Chica e o Freddy. Não sei se é coisa da minha cabeça, se eu tô enlouquecendo, se eu tô vendo Five Nights onde não tem. Mas enfim. E pra ser justo, o ursinho é marrom, é um ursinho marrom, né? Igual o Freddy. Mas enfim. Sinceramente, apesar de ser algo que sai, né, da minha zona de conforto, como eu já tinha falado, de ser algo que eu não estava muito acostumada a fazer, desenhar ursos, eu gostei muito do resultado, tá? Eu achei... Tá, não muito, porque tem esse rosa que tá na frente, que ele mexe com a minha mente. Mas o azul, o marrom e o amarelinho, eu gostei muito de como eles ficaram, sabe? Principalmente o azulzinho e o amarelinho foram meus favoritos. Eu achei que eles... Eu tô chamando eles de azulzinho e amarelinho, eu não sei qual que é o nome deles, perdão. Eu nem sei se eles têm nome, tá? Eu não sei nada de ursinhos carinhosos. Não sei porque que eles têm aquele desenho da barriga. É algo tipo My Little Pony, que eles têm tipo na barriga o que os My Little Pony tem na perna lá, que dá a personalidade dele. Assim, eu pesquisei. E pelo que eu vi, eles foram criados para serem cartão de boas-vindas, cartão de festa, essas coisas assim, né? E eles têm realmente esse negócio de cada símbolo representar um sentimento bom. Eu imagino que tenha a ver com a personalidade dele. Pelo menos o zangadinho, que agora que eu descobri que é o nome desse azulzinho, tá? Eu acabei de pesquisar e esse é o nome dele, tá? O zangadinho, eu acho. Eu imagino que seja o azul, porque ele tá zangado em todas as imagens que eu vi dele, né? Então eu vou imaginar que eles não foram, tipo, completamente meninas super poderosas e a docinho não é docinho. Mas enfim... ele tem a nuvenzinha chovendo. Ele que tem o símbolo da paciência, aparentemente. Que eu acho
curioso, né? Por que que a paciência é desse cara? Ele não parece paciente, mas quem sou eu para julgar, né? Eu não sei nada sobre o desenho, tô assumindo coisas aqui. Mas enfim, pelo que eu vi, né? Foi criado pra cartões de boas festas e acabou se espalhando, né? E virando série animada, enfim. Se não me engano, a Pucca também tem uma história meio parecida, assim, de ter sido criada para cartõezinhos, né, imagens da internet, e acabou se popularizando a ponto de ter uma série própria. Enfim. E eu acho isso muito interessante. E eu acho os ursinhos carinhosos com um design muito legal. Assim, como eu disse, né, o meu estilo talvez tenha capturado aquele rosa meio esquisito. Mas no geral eu gostei dos outros de trás. Mas uma coisa que eu fico meio triste é que eu sinto que eu não consegui capturar certinho a aura vintage do desenho, né? De tipo, pô, quando você olha, né, os ursinhos carinhosos, você tem aquela ideia de um desenho antigo mesmo, sabe? E eu acho que assim, eu acho que talvez, né, se eu tivesse focado melhor nisso, eu provavelmente teria conseguido fazer uma visão um pouco mais vintage desse desenho, um estilo meu um pouco mais vintage, mas não foi exatamente o foco, né? O foco foi realmente fazer mais no meu estilo, da minha maneira, do jeito que eu imaginei que eu deveria fazer. E ok, e eu espero que vocês tenham gostado também. A exceção do rosa eu gostei muito, e eu também gostei muito da Ladybug. Gostaria de pedir, por favor, que se vocês gostarem, vocês possam deixar mais sugestões aí nos comentários. Esse é o meu Instagram que tá aparecendo aí, por favor, se vocês puderem seguir ele também seria muito legal. E até o próximo vídeo, eu espero... Desculpa se talvez não tenha ficado certinho da maneira que vocês esperavam, mas é isso, eu vou evoluir e bora lá.